Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós estamos no nosso segundo dia aí do desafio, né, gente? Colossenses, capítulo 2. E o apóstolo Paulo aqui, na verdade, ele continua, né? Como eu falei no finalzinho de ontem, né, do capítulo 1, ele continua falando da questão ali do sofrimento dele, né, e tudo mais. E algo que ele fala interessante é assim, ó: esforço-me, o versículo 2, tá? Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos no amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo, né? O mistério de Deus aí é Cristo. Neles estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento, né? O conhecer aí, neles estão escondidos os tesouros. Tesouros são o quê? Coisas preciosas, né? Da sabedoria e do conhecimento. E algo que a gente precisa entender, que ele vai falar bem aqui, é sobre você conhecer Cristo é uma coisa, né? Mas você andar com Cristo é outra coisa, né? Será que você tem conhecido Cristo aí só de ouvir falar, ou você tem se aprofundado, né? Porque é isso que ele fala, ó: eu estou lutando. Ele começa o capítulo assim, ó: eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, né? Todos ainda que eu não conheço pessoalmente, né? Eu tô me esforçando, eu quero que vocês sejam fortalecidos, eu quero que vocês tenham um profundo conhecimento de Deus, de Cristo, né? A verdadeira riqueza aí é a questão do conhecimento de Deus. E no 4 ele fala assim, ó: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só pareçam convincentes. Ele estava preocupado ali com a igreja de Colossos, né? Os colossenses, ó, não vai cair em qualquer falaçãozinha mole, não vai cair em qualquer coisa, não, porque a sabedoria e o conhecimento de vocês está em Cristo Jesus. Então, eu não quero que vocês caiam em falaçãozinha, em coisinha, não. É isso que ele tá falando aqui pra gente, ó. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, espiritualmente estou presente. Me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então, isso também é algo aí muito interessante. E aí no 6, gente, ele começa a falar de uma questão que é até polêmica, né? Enfim, que é do legalismo, né? Livres do legalismo por meio de Cristo. Nós temos que entender que em Cristo nós temos liberdade. Cristo nos libertou para a liberdade. E às vezes alguns falsos profetas, né? Algumas pessoas aí querem nos tirar essa liberdade. Nós temos que estar esperto, nós temos que estar o quê? Atento sobre isso, né? No 8 ele fala assim, ó: tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas que se fundamentaram nas tradições humanas e nos princípios elementares do mundo, e não em Cristo, e não em Cristo. Então, às vezes as pessoas querem inventar coisas e querem falar: não, você precisa fazer isso. Não, ó, você tem que fazer isso porque Cristo, para você ter Cristo, para você ter até a sua salvação, né? Às vezes eles querem até negociar aí a sua salvação com o que você faz ou deixa de fazer, né? Com a questão ali entra, né, os usos e os costumes, né? Não, ó, para você ser salvo. Ele fala aqui até de guardar o sábado e tudo mais, né? Então, ele vai falando aqui questões interessantes, né? Que deixa eu ver qual que é o versículo que ele fala ali, ó. Que antes, né, no Antigo Testamento, eram as sombras, né, ó. Estas são as sombras do que havia de vir. Na realidade, tudo isso se encontra em Cristo, né? Porque no 16 ele fala assim, ó: portanto, não permito que ninguém julguem pelo que vocês comem ou bebem, com relação de alguma festividade religiosa, celebração da lua nova, dias de sábado. Estas coisas são sombras do que havia de vir.
A realidade, porém, encontra-se em Jesus. Então, né, tinha um sábado ali para descansar e tudo mais. Quem que é o nosso sábado agora? É Cristo, né? Cristo é o que nos dá a paz. Cristo que é o nosso descanso. Nós temos que descansar em Cristo. Não estou falando que é ruim descansar, não. Você tem que descansar, sim. Né? Nós somos humanos e infelizmente esse corpo necessita de descanso, de repouso e tudo mais, né? A gente tem que ter pelo menos um dia da semana aí para descansar. Mas o que ele tá querendo dizer é, falou, ó, não deixe que as pessoas aí te julguem por isso, né? Ou queiram até pôr em xeque a sua salvação. Ó, se você não guardar o sábado, ó, se você não fizer a festa, ó, se você tá comendo isso, você vai pro inferno, né? Então, é isso que ele tá falando aqui. Então, é algo muito interessante que a gente precisa ter, porque às vezes as pessoas querem nos julgar, né? De coisas que né? Às vezes a pessoa tá até pior que a gente, quer nos julgar, quer falar, né? E a gente fica olhando e fala, ai, coitado, né? Aí entra lá a questão da paciência no capítulo 1 que a gente leu, né? A gente tem que ter paciência com algumas pessoas, né? Mas ele tá falando para isso não acontecer. A gente tem que pôr alguns limites. Não devemos brigar, agredir e tudo mais. Eu falar, meu, ó, dá licença aqui, né? Eu sei o que eu tô fazendo. Então, é isso que ele está falando. Ele fala, ó, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, os permita de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas às vezes têm visão, tem não sei o quê, e elas fazem de uma forma para você entrar na onda dela. E, né, eu não tô falando se foi, eu não tô entrando em xeque se foi Deus ou não que falou, ok? Se foi Deus, Deus revelou algo para ela, né? Então às vezes as pessoas, não, porque Deus me revelou que você tem que fazer isso. Não, então, essa coisa de revelação a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou até abrir um parênteses aqui e falar sobre isso, né? Porque, ó, Deus mandou te falar que você tem que casar com a tal pessoa. É Deus que falou, né? Então, isso é muito perigoso. As pessoas põem coisas na mesa, né, muito complicadas. Então, quando alguém for falar que Deus falou com ela, para falar com você, Deus já tem que falar com você primeiro. Você já tem que estar pensando em algo. E quando vem uma pessoa, é só para confirmar. Mas se você nunca pensou, né? Eu dei o exemplo aqui do casamento, né? Você nunca pensou em casar com uma pessoa, não sei o que, e vem uma pessoa que talvez você conheça ou não, fala, não, você tem que casar. Não, eu não tenho que casar, Deus não falou comigo, né? Não, eu tenho que fazer isso, ó, Deus mandou eu fazer isso na sua vida, né? Ou, ó, Deus mandou eu ir pregar na sua igreja. Ah, é? Então deixa ele falar comigo primeiro, né? Então, são coisas assim, não, porque Deus mandou eu te falar, não, porque Deus mandou, você vai ter que me dar um dinheiro, né? Eu tô dando uma viajada aqui, mas infelizmente, gente, é coisa que acontece, né? Então, por isso que a revelação, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Deus mandou falar. Se Deus mandou falar, ele já vai falar comigo primeiro. Deus usou até a mula. Então, tome cuidado, porque às vezes nós damos liberdade para as pessoas e as pessoas, Deus mandou te falar, né? A profecia, ela só é verdadeira quando é algo que já estava no seu coração, você já estava orando, você já estava apresentando a Deus, Deus já estava te dando a resposta, a direção, e vem alguém e confirma, né? Não é alguém que vem do nada falar coisa que você nunca pensou, né? Então, tome cuidado com o que as pessoas andam falando. Ai, não, porque Deus mandou te falar, né? Se você não sente paz, né? Esse é o primeiro passo. A pessoa vem falar, Deus te mandou te falar, você já sentiu algo ruim, né? Porque a palavra fala o quê? Que nós temos que ter paz no nosso coração. Então, fique esperto, não caia, né? Porque às vezes as pessoas confundem, desculpe a palavra aqui, crente com trouxa, né? Nós não somos trouxa, né? Nós somos crentes em Cristo Jesus, nós temos a sabedoria e o conhecimento que vem do alto, que são tesouros escondidos, nós não somos qualquer um. Então, que você não deixe qualquer um vir falar que foi Deus, que nananã, que não sei o quê, né? Deus falou com a pessoa, Deus pode falar comigo, né? Então, Deus falou com você, então deixa ele, eu vou esperar ele falar comigo também, né? Não se coloque abaixo. Você não precisa de intermediário para falar com Jesus. Não precisa esperar a profecia de alguém, não. Você tem acesso direto a Deus, tá? E lembrando, não estou falando mal tem o dom de profecia, tem os profetas, a igreja precisa dos profetas,
né? Mas existem falsos profetas que às vezes não, né? Existem falsos profetas que estão o quê? Estragando a vida de pessoas. Pessoas estão sendo desviadas do caminho da verdade porque Deus mandou falar, e às vezes nem foi Deus, é o que ela quer que a pessoa faça. Então fique ligado, tá? Ore, tenha intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele fala. Deus fala com os seus profetas, Deus fala com as pessoas. Você não precisa que alguém espere orar e por você para Deus falar, né? Esteja com os seus ouvidos atentos para aquilo que o Senhor tem para sua vida, tá? Eu abri um parênteses bem grande sobre isso, mas eu senti de falar, então alguém era para ouvir aí e vai ficar gravado, enfim. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, a gente pode até fazer um vídeo, depois comenta aqui, olha, eu gostaria de um vídeo, alguma coisa, tá bom? E que mais aqui que a gente pode estar falando desse capítulo 3? É polêmico, eu falei que era polêmico esse capítulo, né? Enfim, gente, Cristo morreu por nós, gente. Ele nos perdoou. Ele cancelou a nossa dívida, como eu falei ontem, né? Cristo, ele pagou. Nós somos, né? Tivemos aí a redenção de Cristo. Isso é algo muito lindo e muito maravilhoso. Ó, vamos ler aqui para terminar, então. O 20 fala assim, ó. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem às regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas as coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em materiais e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria como sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor nenhum para refrear os impulsos da carne, né? Algo que é pra gente terminar aqui, né, que a gente tem que entender, não é com regras que nós vamos ter a salvação, o plano da salvação, né, assim, isso a gente já aprendeu isso. Se você não participou dos desafios, depois você vai ver nos vídeos aí, Romanos fala muito sobre isso, né? Deus nos deu a salvação de graça, nós não merecemos, foi um dom, foi um presente, a salvação é um presente, nós não merecemos e Deus nos deu, certo? Né? Então o que acontece? Às vezes as pessoas querem pôr muitas regras para você ter essa salvação. Você tem que fazer isso, né? O que você tem que ter para ter a salvação? Você tem que crer em Cristo Jesus, a sua fé em Cristo Jesus, né? Crer com o coração e confessar com a sua boca, se arrepender dos seus pecados, isso é isso, né? Confessar, falar, Jesus, entra no meu coração, Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Lógico que depois que a gente conhece Jesus, existem coisas que a gente não precisa fazer, né? Mas a gente não faz, não porque tem regras e tem algum líder religioso falando, faça isso, senão você vai, não faça isso, senão você vai pro inferno. Você não faz porque você é salvo. Não porque você quer ter a salvação, né? Por que eu não faço certas coisas? Porque eu não quero entristecer o coração do meu Deus, porque eu tenho temor, eu tenho respeito. Existem coisas que não fazem mais sentido para mim, meus princípios, os meus valores é o que está escrito na Bíblia, então não faz sentido eu fazer isso ou aquilo, né? Então, mas não é uma coisa que é imposta, ó, ou você faz isso ou você vai pro inferno, né? Eu entendo. Talvez tem outras pessoas que interpretem de outro jeito esse capítulo, esse versículo aqui, esse capítulo 2 de Colossenses, né? Mas é isso que eu vejo, né? Às vezes as pessoas querem impor muitas regras, né? Tem muitas igrejas que tem muitos usos e costumes e tudo mais, né? E tudo bem, se a pessoa vai, gosta, se sente bem, ok, Deus abençoa, continua, né? Mas existem algumas coisas que Deus nos chamou o quê? Pra liberdade. Deus nos libertou pra liberdade, pra nós termos a liberdade de falar, ó, isso eu quero fazer, isso não. E não tem que ter uma regra, você tem que obedecer. Não, eu não faço isso porque eu não quero e não porque você tá falando. É isso, né? A liberdade em Cristo Jesus é isso. Eu sou livre para, tem até a música, né? Livre para correr, livre para dançar e tudo mais. Então, nós somos livres em Cristo Jesus para fazer as nossas escolhas. Então, nós não precisamos seguir regras, né? Infelizmente, tem gente que precisa de regra e de bronca, de um monte de coisa, né? Mas
Se você tem Jesus, você entende que ele te ama, que ele morreu numa cruz por você, que ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, que você entende que existem coisas que não fazem mais sentido, que machucam, que desagradam o coração dele, você não faz, né? E é isso que a gente precisa entender, gente. É por amor que nós deixamos de fazer coisas que talvez nem são pecados, né? Às vezes nem é pecado, mas ó, eu resolvi não fazer, né? E Deus, se Deus e Jesus, que é Jesus, não nos obriga, né, a fazer, usar certas, ter alguns costumes, sei lá, né, como ele até citou aqui, guardar o sábado, beber, não beber, festejar ou não festejar, se ele que é ele, que morreu na cruz por nós, não nos obriga, quem somos nós, né, ou quem são os líderes aí, ou pessoas que querem impor coisas para nós, né? Eu não tô falando pra você ser rebelde né? As pessoas, elas são muito assim, elas sempre levam ou pra um lado ou pro outro. Então você tá falando que eu tenho que ser rebelde e não posso obedecer. Não, se você tá numa igreja e nessa igreja tem usos e costumes, você respeita. Você frequenta, você é um membro de uma igreja que não pode usar, sei lá, a mulher tem que estar de véu, ou sei lá, né, questão de saia, calça. Se você tá indo nessa igreja, tá frequentando, respeite, mas se isso não faz sentido pra você, vai procurar outra igreja. Tem igreja pra todo tipo de gente, né? Tem igreja que tem a galera tatuada, de que usa bermuda, boné, touca. Então você vai onde você se sente bem, né? Então, onde você sente que Jesus tá lá, que o Espírito Santo tá lá, né? Os usos e costumes não tem a ver com a nossa salvação. Isso não vai influenciar em nada, tá? Porque a gente tem vários tipos de igreja aí, mas no fim das contas, né, é só uma igreja que vai subir, né? Que é de Jesus Cristo, o corpo. E enfim, eu vou parar de falar porque senão eu não termino, tá bom? Amanhã, capítulo 3, instruções para um viver santo. Aí, ó, já começou a pegar fogo aqui nesse capítulo 2 e o capítulo 3 tá fervendo também. E a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo no seu coração e tchau.